Dia, amadas, graça e paz. Hoje nós vamos para a lição 23, as transições de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Toda mulher que ama Deus e busca obedecê-lo, certamente passará por um período de transição entre o que é a sua vontade e aquela que de fato Deus tem em mente para a sua história, né? Então, Deus é muito claro que fala que quando a gente ama Ele, né, e a gente busca obedecer, certamente nós vamos passar por essas transições, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitas, né? E só somos perfeitas aos olhos do Pai através de Jesus Cristo. E em algum momento da nossa vida, o Senhor vai nos chamar para pertinho e vai falar assim: olha, agora vamos mudar. Né, e assim, é tão interessante, e a gente sente tanto o amor de Deus, por quê? Porque o Senhor começa de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, como a gente já falou, aí ele vai espremendo, espremendo, espremendo até sair o mais puro azeite da nossa vida, né? Então é essa transformação, esse período que talvez alguma de nós estejamos passando num momento mais leve e outras num processo bem mais pesado. Mas em qualquer um desses dois processos, que nós tenhamos a certeza que as mãos do Senhor estão no arado. E é Ele que está nos arando, e que Ele vai fazer algo novo, e que Ele vai nos transformar para melhor e para a glória dele. Amém? É o desejo do Pai mudar a nossa perspectiva sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Quando nós olhamos ao nosso redor hoje, nós temos uma perspectiva, nós conseguimos olhar até onde os nossos olhos naturais enxergam, mas o Senhor já enxerga o quadro por completo. Né? Ele já sabe aonde isso vai dar, qual vai ser o fim, qual vai ser o resultado de tudo isso. E que nós possamos ter essa confiança que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele vai nos levar para o melhor. Né? Em Salmo 23, ele diz que, né, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, mas ali nós não permaneceremos, e que ele vai nos levar a pastos verdejantes, e que nós possamos pegar a palavra do Senhor e usar ela como arma, porque o Senhor nos deixou, e a verdade, a palavra é a verdade, e a verdade não tem como ser mudada a nosso respeito. Aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito, isso não muda, nunca vai mudar, independente das circunstâncias, das coisas que nós estamos passando, a palavra de Deus liberada para as nossas vidas, ela não vai mudar. Por isso, nos próximos dias, você entenderá como o médico dos médicos restaurará as nossas raízes, introduz-nos em uma nova estação e nos faz frutificar outra vez após uma fase de esterilidade. Olha só, aqui nós vamos aprender que nos próximos dias, não vai demorar muito, é nos próximos dias, é o tempo perfeito de Deus, que o médico dos médicos vai vir até a nossa vida e vai restaurar toda a esterilidade que era feito, Senhor, na medida do nosso coração, que era tão pequena. Tudo isso vai mudar, o Senhor vai transformar pela glória do nome dEle, e toda a infrutificação, tudo aquilo que não dava fruto, vai vir dar fruto. E sabe com o quê? Com uma motivação agora correta. As irmãs me perdoem, mas hoje eu tô chorona, né? Depois de ler essa lição e saber que Deus vai colocar uma motivação correta dentro do nosso coração. Talvez não mude a situação nesse momento, mas a motivação dentro do nosso coração já vai ser outra. E a palavra, a promessa de Deus vai se cumprir. Tudo isso, porém, requer ajustes profundos, por vezes nada fácil. Quantas vezes passamos por ajustes, né, que dói demais. Não sei vocês, mas eu tenho passado por esse tempo de ajuste no Senhor.
e dói muito, mas o Senhor nos fortalece. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Na verdade, a transição é quase sempre um processo complicado e árduo, porque é um processo que vai nos tirar do lugar de conforto, do lugar onde nós estamos acostumadas a estar, e o Senhor vai nos levar para um lugar novo, aonde é a vontade dele. E isso nos tira da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto hoje pode estar nos levando na direção errada da qual o Senhor quer nos levar. Muitas vezes consiste em um tempo de dúvidas, medos e incertezas, né? Quantos dardos inflamados do inimigo vêm na nossa mente em relação à dúvida, medo e incerteza. Que todos eles sejam apagados no nome de Jesus Cristo. Que possamos continuar colocando na nossa mente as palavras da verdade do Senhor. É uma temporada na qual há pouco conforto e muito confronto, muito, né? A gente que tem um certo tempo de caminhada com o Senhor, conforme mais tempo a gente vai passando, o que acontece? As coisas não vão ficando leve. Porque o Senhor vai nos confrontando cada vez mais, porque Ele sabe que nós precisamos desse confronto para amadurecer mais um pouco na presença dEle. O Senhor traz o refrigério, traz o alívio, mas de tempos em tempos nós vivemos processos que trazem confronto na nossa vida, para que haja amadurecimento e que haja fruto. Mas são exatamente esses embates que nos levarão a novos níveis de dependência, fé e confiança em Deus. Só isso vai nos fazer que a gente dependa só dele, que a gente não busque atalho nenhum nas nossas vidas, mas que a gente só busque nele aquilo que a mão do homem não pode mais, a mão de Deus pode. A mão de Deus vai no profundo, o médico dos médicos pode, e ele vai onde a gente não alcança mais. A nossa fé se torna uma fé que não é fingida, como é falado, né, sobre a mãe e a avó de Timóteo. Elas não tinham uma fé não fingida. Será que a nossa fé não é fingida? Porque quando nós podemos colocar a mão, nós declaramos que temos fé, mas naquilo que a gente não pode colocar a mão, a nossa fé já começa a balançar. Mas nos esquecemos que nós temos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, que continua a olhar por nós. E a nossa fé tem que vir maior, fica maior quando nós ouvimos a palavra de Deus, que possamos devorar a Bíblia, que possamos nos alimentar, nos nutrir no Senhor, para que a nossa fé seja aumentada e nós não sejamos vacilantes, levadas por qualquer vento. Os nossos alicerces estão firmados no Senhor, confiança em Deus. Tudo coopera para o nosso bem, tudo. O Senhor fala que tudo coopera para o nosso bem, e é nessa confiança que nós vamos continuar. Vamos além, porque a confiança nossa está no Senhor. Os discípulos de Jesus ficaram muito apreensivos quando ele anunciou que partiria desta terra. Esta era a transição difícil, pois deveriam passar a exercer seu ministério sem a presença humana do Mestre. Por isso, Cristo teve de trabalhar o medo e a insegurança daqueles homens durante todo o tempo que estiveram juntos. Né? Às vezes o Senhor vem e fala assim: olha, eu vou te levar para uma nova terra, vou te levar para um novo lugar. E aí o medo já vem, né? A insegurança vem. Por quê? Nós saímos da nossa zona de conforto, onde o controle estava nas nossas mãos. E aí o Senhor vem e fala: olha, vai chegar o tempo que vocês têm que aprender, que vocês têm que andar por fé, não pelo aquilo que vocês veem, ou por aqueles que vocês aprenderam até hoje. Acha que tá nivelado, tá tudo certinho. Mas o Senhor nos confronta e fala: olha, agora você vai andar sobre as águas.
eu vou estar lá se você precisar. Se você começar a afundar, eu vou te pegar pela mão e você vai andar sobre as águas. Pedro era uma pessoa impulsiva, que era movida pelo emocional. E ele teve esse encontro genuíno com Deus depois que Jesus faleceu e voltou, ressuscitou. Aí sim, Pedro teve esse encontro genuíno com Jesus e aprendeu a andar sobre as águas. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Lembra que a gente tem falado bastante que o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos deixar que ele fique perturbado, cheio de medo. Temos que encher da esperança, da força, da garra que vem do Senhor, da verdade que só vem da palavra do Senhor. E aí eu lembro da irmã Nathalie no encontro passado, eu tenho anotado aqui, né, Salmo 116, 7, que diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma. Quantas vezes a gente tem que mandar a nossa alma voltar para o descanso? Porque a alma é onde geram os nossos sentimentos e as nossas emoções. E aí, se ela não estiver depositada aos pés do Senhor, ela se levanta, e ela se levanta para tirar o espírito que está dentro de nós, nos fortalecendo, e aí ela prevalece, e ela faz com que as nossas emoções tomem conta daquilo que é lugar do Senhor. Então a nossa briga é constante contra a nossa carne, contra a nossa alma. Por isso, quando estivermos abatidas, aflitas, às vezes angustiadas, fora, desconfortáveis, declaramos: volta, ó minha alma, aos pés do Senhor. Encontra descanso ali, porque ali é o teu lugar. Após a morte do Salvador, todos eles foram surpreendidos pelo desânimo. Eles estavam tão ali contentes com o Senhor, falando que ele viria o reino dele, que as pessoas tinham que se arrepender, ser batizado, e que se o templo fosse destruído em 3 dias, ele seria reconstruído. Os discípulos estavam super animados, eles estavam caminhando lado a lado com o mestre. De repente, o mestre morre, é crucificado. E o desânimo vem. Eles tinham caminhado com o Mestre, caminhado com Jesus, mas eles ainda não tinham entendido qual era o maior propósito e o plano do Senhor em tudo aquilo, né? Aí o desânimo veio até eles, no entanto, que, né, quando o Senhor Jesus aparece à praia e eles falam assim: olha, nós não pescamos nada a noite inteira, Jesus fala assim: olha, vai lá que agora vocês vão pescar. E eles falam: ó, a gente vai só porque o Senhor está mandando. Eles tinham pegado a rede, eles tinham pegado o barco de novo, eles voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes de Jesus chamá-los. Eles estavam desanimados, com medo, voltaram a praticar as mesmas coisas que praticavam anteriormente, passaram a confiar na confiança que eles tinham antes. E o Senhor fala: não, vocês já me conheceram, vocês já sabem de onde vem a confiança de vocês. Não peguem novamente o fardo que vocês deixaram. Venham para mim, né? A palavra do Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não vamos voltar às práticas do passado, não vamos pegar atalhos que pegamos anteriormente, mas vamos permanecer firmes, Senhor, na palavra que o Senhor nos direcionou, que é dependência, fé e confiança. Anotem, espalhem pela casa, preguem nas paredes. É isso que o Senhor quer para esse tempo das nossas vidas: dependência, fé e confiança. No entanto, quando o Cristo ressurreto lhes apareceu, foram revestidos de um novo alento. O Senhor está trazendo um novo alento para as nossas vidas. Vamos ser revestidas em nome de Jesus Cristo para um novo tempo que está à nossa frente. Somente depois é que foram capazes de levar o evangelho a todo mundo conhecido até então. Se nós não formos revestidos por esse novo alento que o Senhor nos dá através da nossa dependência, fé e confiança nele, nós não vamos continuar caminhando naqueles planos que ele
Ele tem para a nossa vida. Por isso, o confronto, por isso, é uma nova fase de transformação na nossa vida, de transição. O Senhor está nos transicionando. Guardem essa palavra, tirando deste ponto e levando para outro ponto. Glória a Deus. Aleluia. Há um ponto novo onde o Senhor quer nos levar. Mas precisamos de dependência, fé e confiança em Deus. Aqueles que já passaram pelo funil de Deus, alguém aqui já passou pelo funil de Deus? Já passou, às vezes passa pelo maior, depois o pequeno, pequeno e pequeno. Não peça para Deus te tirar, peça para Deus continuar, permanecer. Sabem que há atalhos nesse percurso. Aqueles que já passaram pelo funil de Deus sabem que não há atalhos nesse percurso. Não adianta querer pegar. Toda transição nos conduzirá a mudanças que, por certo, influenciarão as perspectivas que temos a respeito de nós mesmos, de tudo que nos rodeia. A transição, ela vai fazer isso, ela vai nos conduzir a mudanças que a nossa perspectiva vai mudar. Né? A gente vai olhar para nós mesmos e falar assim, nossa, eu achei que eu sabia tudo. Eu tinha certeza que eu ia por esse caminho. E o Senhor fala, não, a sua perspectiva vai mudar. O meu caminho é perfeito. Jesus não errou quando nos colocou nesse caminho que estamos. Ele não errou. Ele está nos levando a um novo tempo. Porém, quero encorajá-la, recordando o que a passagem de 2 Coríntios 3,18 nos promete: sermos transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, como lemos em outras versões da Bíblia. Então, vai ser de glória em glória, a gente vai passar esse confronto, essa transição agora. Amém. Chegamos a um determinado ponto e lá na frente o Senhor vai nos fazer outra transição. E é de glória em glória que vamos chegando cada vez mais perto dele. Talvez você esteja em um momento de transição pessoal ou de mudança no âmbito familiar e tenha a impressão de que tudo ficou pior desde que se lançou nessa empreitada. Será que é só eu ou vocês também sentem isso? Que desde quando nós tomamos o primeiro passo de falarmos, olha, Senhor, esse ano nós vamos arrancar as raízes que não são nossas e vamos nos colocar nas tuas mãos para que o Senhor faça com que nós venhamos a frutificar. Ficou mais fácil? Não sei para vocês, mas para mim ficou muito mais difícil. Muito mais difícil. E o que eu falo? Glória a Deus. Que o Senhor continue, porque frutos estão sendo gerados para a glória de Deus. Pode ser que a insegurança esteja tentando dominar você e fazê-la acreditar que nada dará certo ou terminará bem. Olha só, né? É tanta tribulação, é tanta situação, mas a mão do Senhor está no controle. Não existe outra mão no controle senão a mão do Senhor. Mas nós vamos passar e nós temos a certeza que vai terminar para o nosso bem, vai terminar, porque é a mão de Deus. Apesar das suas impressões e sentimentos, é essencial não fugir dos processos e permanecer firme. Porque se você parar agora, vai vir, né, um tempo de calmaria, mas mais para frente vem de novo. E você vai ver a mesma situação e falar, por que eu não passei nisso antes? Ontem eu ouvi uma ministração que o meu filho me mandou, maravilhosa, maravilhosa. Fala do tempo onde Jesus foi crucificado, né? Desde quando ele foi pego, os espinhos foi colocado na cabeça, o chicote, a humilhação, e chega ao último momento, onde ele fala, eu tenho sede. E os soldados, eles dão uma esponja com vinagre para Jesus beber. E ali Jesus fala, está consumado. Quando a gente vê
essa esponja de vinagre na nossa frente é o último processo. E que nós possamos falar, amém, está consumado. Que a gente não tente deixar a esponja de vinagre para fora, porque ela é necessária para que tudo seja consumado. Porque só assim você encontrará forças no amor infalível do Pai. É infalível. O amor dele não falha, não é verdade? Não tente pegar atalhos, porque quando você se render ao processo divino, o Senhor romperá os cativeiros da sua alma. Tudo aquilo que te prende, que te aprisiona, será rompido. E você vai voar alto como águia. Voar na força do Espírito Santo. Os cativeiros da alma vão ser rompidos em nome de Jesus. E a glória será cada vez maior à medida que vencer as etapas desse amadurecimento. Etapas e etapas que nos amadurecem e fazem cumprir o propósito exatamente como Deus planejou. Mulher, não permita que seu coração se perturbe. Em vez disso, entregue-se plenamente nas mãos do Todo-Poderoso e descanse. Descanse. Ele sabe o que faz. As transições são necessárias. Não fuja delas. Só descanse, descanse, descanse no Senhor. Porque os planos dele são perfeitos. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus, Pai, que vem e renova as nossas forças, Senhor. Toma nossa mente, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Que todo dardo inflamado do inimigo, Senhor Deus, com as mentiras, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Que todas as cadeias, Senhor, que aprisionam a nossa alma, Pai, que sejam rendidas, Senhor, ao Teu santo nome, Senhor Deus. Que todas elas sejam quebradas, Senhor, lançadas fora, no nome de Jesus. E nós declaramos, ó nossa alma, ó minha alma, volte para o descanso no Senhor, porque o meu espírito está cheio do Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor transforme a nossa mente, Senhor Deus, colocando a nossa mente em Cristo, Senhor, na Tua verdade, Pai. Pai, que nós possamos ser obedientes, Senhor, depender do Senhor em tudo, Senhor Deus. A nossa dependência não está em homens, em circunstâncias, em situações, Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Nós declaramos que a nossa dependência está no Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos discernimento quando lemos a Tua palavra, Senhor. E não só lemos, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, Senhor, faça com que nós nos lembremos da Tua palavra dia e noite, Senhor. Dia e noite nós meditamos na Tua palavra, Senhor Deus. Que a nossa confiança seja inabalável, Senhor Deus. Nos dias maus, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Mas a nossa confiança prevalece no Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor alcance, Senhor, o coração das minhas irmãs, Senhor. Que através da Tua palavra hoje, Senhor, ministrada nessa lição, Senhor, cadeias sejam rompidas, Senhor Deus. Fé aumentada, dependência e confiança totalmente no Senhor, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.